1 de Pedro, capítulo 2, e vamos ler do verso 4 ao verso 10. Diz assim a palavra de Deus: Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios agradáveis, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de escândalo. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Deus, o precioso nome do Teu Filho Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor juntos. Queremos estar todos assentados aos Teus pés e aprender de Ti. Não temos nada, Senhor, para oferecer. Colocamos diante do Senhor nossos 5 pães e 2 peixinhos. Pedimos que o Senhor multiplique e nos alimente e que possamos ser edificados juntos para a Tua glória. É a nossa oração no precioso nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Sobre o verso 4 e 5, irmãos, nós temos 3 conceitos que precisam estar muito claros para nós. E que eles são como um fio de ouro que passa por toda a Escritura. Deus é um Deus que sempre quis compartilhar da sua vida conosco. Ele quis um lugar para a sua habitação. E nós lembramos de Estevão, no capítulo 8 de Atos, que diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, que a terra é o estrado dos seus pés. Que casa me edificareis? Essa é a pergunta que Deus faz para Davi, naquele intento do coração dele, de buscar edificar a casa para Deus, em 2 Samuel capítulo 7. Quando Deus promete um descendente a Davi, e que esse descendente edificaria casa. E que em primeira instância falava de Salomão, nós sabemos, mas em realidade e vida falava do Senhor Jesus Cristo, que mesmo é quem edifica a sua casa, que é a igreja. Quando nós lemos aquela visão de Jacó, da escada que subia do céu à terra, e diz que viu uma escada e os anjos de Deus desciam, ele diz: quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, é a porta do céu. E esse é o primeiro conceito que nós encontramos aqui em realidade agora, que era sombra, figura e antitipos no Antigo Testamento, agora em realidade entre o povo de Deus. Desde o dia que o Senhor Jesus mesmo morreu, ressuscitou e ajuntou juntamente com Ele todos os filhos de Deus que andavam dispersos. Os irmãos sabem que isso que está escrito lá em João, capítulo 11, e foi dito pela boca do sumo sacerdote daquela época. Os irmãos lembram disso, irmãos? E João descreve aquele momento dizendo assim: isso ele não disse por si mesmo. Quando o sumo sacerdote daquela época disse assim: convém que um homem só morra pelo povo,
E João faz o comentário, né? No capítulo 11 de João. Ora, isso ele não disse por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas para reunir num só corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. E nós estamos entre esses filhos de Deus, reunidos mediante a morte do seu Filho Jesus Cristo. Isso é como está escrito também no capítulo 2 de João, nos versos finais, onde Jesus faz aquela purificação do templo, e alguns perguntam para ele: que direito você tem de fazer isso? Quem te deu tal autoridade? Né? E Jesus diz: eu destruirei este santuário e em 3 dias o levantarei. E João novamente explica o que ele estava dizendo. E isso dizia respeito ao seu corpo, que, como o irmão leu no começo da reunião, é a sua igreja. E como nós sabemos, a partir de Mateus capítulo 16, é Ele mesmo quem edifica. Como está em Hebreus capítulo 3, verso 6, Cristo como Filho sobre a sua casa, a qual casa somos nós. Como Paulo então diz para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15 em diante: se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Esse é o primeiro conceito que Pedro nos descreve aqui em realidade. Aquela promessa que estava lá em Êxodo capítulo 19: se vocês cumprirem a minha aliança, sereis para mim propriedade peculiar entre todas as nações. Sereis um reino de sacerdotes. Sereis casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. 3 coisas, irmãos: a casa de Deus, o sacerdócio dos crentes, para assim então oferecer sacrifícios espirituais. E é exatamente nessa ordem. Toda a Bíblia descreve ela exatamente nessa ordem. E para que nós possamos viver uma vida genuína de igreja, nós precisamos ter os olhos abertos para estas 3 coisas. A casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Diz o texto de 1 Timóteo 3,16 que é a coluna e o firmamento da verdade. Amém? É o grande mistério de Cristo, como está lá em Efésios capítulo 5. Eu vos digo um mistério, mas eu me refiro a Cristo e o quê? A igreja. Então isso precisa realmente estar diante dos nossos olhos todos os dias e tocar o nosso coração. Em primeiro lugar, o que, irmãos? A casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que Ele mesmo está edificando. Porque Ele disse em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja. Ele é o alicerce da igreja. Ele é o material de edificação da igreja. Ele é a pedra fundamental, como está em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 10. Ninguém pode pôr outro fundamento a não ser este. Já foi posto por Paulo aos Coríntios, que é Jesus Cristo, a pedra fundamental. Ele é a pedra de esquina, aquela pedra que unia todas as partes do tabernáculo. Ele também é a pedra de arremate, né? Aquele que crer nele não será confundido. Aquele que não tem ele não está sob fundamento. E ele cairá sobre eles e os reduzirá a nada. É isso que a palavra de Deus diz. Foi isso que Jesus disse aos fariseus: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Jesus é o fundamento da igreja. É Ele que edifica a sua igreja. Aí você entende o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então Jesus está encarregado desse ofício, irmãos. E nós somos simplesmente os seus colaboradores. Mas como você vai viver uma vida de igreja se você não tem os olhos abertos para aquilo que é a igreja de Deus, a casa de Deus? Será que isso aqui é a casa de Deus?
A principal dificuldade que nós vemos hoje é esta, irmãos, esta ambiguidade no que concerne a casa de Deus. Ora, a casa de Deus são os irmãos, até onde convém. Ora, a casa de Deus são as instituições, as denominações. E isso é um grande problema. Nós não podemos viver com base nessa ambiguidade. Nós somos os bastiões da verdade. A casa de Deus é composta do quê? Pedras vivas. É o que Jesus disse para Pedro em Mateus capítulo 16. Ele levou Pedro para os lados de Cesareia de Filipe, aquela cidade que era edificada e que suas muralhas saíam de uma grande rocha, que muito possivelmente é daquele lugar que o salmista está olhando para cima, para as nascentes do Jordão, e dizendo: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus vivo. E o Senhor Jesus leva eles para aquele ambiente, longe do ambiente religioso, longe do ambiente de Jerusalém, e pergunta para eles: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles falam as coisas boas que diziam dele. Depois ele pergunta: quem dizem vós que eu sou? E a palavra de Deus diz que Pedro diz a ele: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E fala, e essa é a primeira parte da revelação. E o Senhor diz para ele: não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mas eu também te digo, essa é a segunda parte, que tu és uma pedra. E aqui é a linguagem de Pedro, irmãos. Ele era uma pedra. Os irmãos de Bitínia e daqueles lugares dispersos eram pedras vivas, edificados, casa espiritual. E como eles são edificados? Verso 4 diz: chegando-vos para Ele. Amém? Verso 4 diz: chegando-vos para Ele. Chegando-vos para Ele, verso 5, parte 2, sois edificados. Porque ele diz: chegando-vos para Ele, descreve quem é Ele, a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados. Chegando até Cristo, somos edificados. Chegando para outro lugar, nós não somos edificados. Quando nós estamos envolvidos com o reino de homens, com edificar os tronos de cidadãos que querem usurpar a autoridade de Cristo, que é a autoridade sobre toda a terra, nós não estamos edificando nada. Ou melhor, irmãos, estamos sim edificando madeira, feno e palha. É isso que nós estamos edificando. E daremos conta disso diante de Deus. Então esse é o primeiro conceito que tem que estar bem claro para nós. Não pode haver ambiguidade, não pode ora a igreja ser uma coisa, ora a igreja ser outra. Não pode você dizer que os irmãos são igreja e ora você dizer que você esqueceu o guarda-chuva na igreja domingo. Não pode você lidar com a casa de Deus aos seus moldes, porque a casa é dele, pertence a ele, é ele que edifica. Esse é o princípio de Hebreus capítulo 8. Façais tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. E quando nós estamos nos movendo pelos nossos próprios meios, nós não estamos edificando nada para Deus. Talvez para outras coisas, para Deus não. Porque para Deus é nos moldes de Deus. É como eu dissesse que eu vou até a sua casa e vou fazer alguma alteração na sua casa, irmão. Vou trocar o seu lugar, o seu sofá de lugar, vou dizer que o seu quarto não é mais ali, o seu quarto é no lado de lá. Né? A sua casa, o que você vai fazer comigo se eu for ousado o suficiente para fazer tal coisa? Eu espero que você me toque de lá, né? Espero que você seja um representante de Cristo e mostre que você é o cabeça daquele lar e me toque de lá. E Deus é o cabeça da igreja, irmãos. Cristo é o cabeça da igreja. Devemos ter cuidado. Por isso que quando Paulo vai falar aos presbíteros de Éfeso, no capítulo 20 de Atos, no verso 28, ele diz o quê? Cuidai por vós e por todo o rebanho de Deus, sobre o qual Deus vos constituiu bispos,
para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A igreja de Deus, que ele comprou com seu sangue. Foi o sangue dele que comprou. Pertence a ele. Eu lembro de uma terça-feira que nós estávamos estudando a divindade de Jesus Cristo, e o Esdrinhas lembrou desse texto. Olha aqui, irmão. E ainda tem gente que diz que Jesus não é Deus. Lembra, irmão, desse dia? Marcante na minha vida, né? E às vezes o Senhor escreve pelo Espírito nos nossos corações dessa forma, através da vida dos irmãos. Jesus é Deus. Ele comprou a igreja com seu próprio sangue. Como é que nós lidamos com a casa de Deus, que pertence a Ele e que custou o preço da sua própria vida? Como é que nós tratamos os irmãos? Por isso que Paulo tem que advertir Timóteo, no capítulo 3, como eu já disse aos irmãos da sua primeira epístola a Timóteo, e é o capítulo que ele diz assim: se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Ele começa a descrever as características de um bispo, as características dos diáconos. Diz que deve ser o quê? Se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não inclinado ao vinho, não violento, e assim segue. Porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. E aí vai descrevendo uma função, um serviço da casa de Deus. E quando ele termina a falar dos diáconos, ele diz: escrevo-te estas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve, que, irmãos? Proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, irmãos, nós somos casa espiritual. Amém? Está claro para você? Será mesmo? Eu espero que sim. Eu lembro que uma vez eu e Israel estávamos no carro com o irmão da Colômbia, e o Israel falou essa frase: irmão, quando eu vi a igreja, eu lembro que nós estávamos num sinaleiro ali no Floresta, e quando ele disse essa frase, o irmão saltou com os dois pés, voou do banco dele e virou para trás assim, num salto. Disse: você viu, irmão? Lembra? Você viu, irmão? Isso muda tudo. Amém? Por isso que nós precisamos de visão celestial. Por isso que 3 vezes Paulo conta a sua conversão no livro de Atos, e as 3 vezes ele relata o mesmo fato, descrevendo novos detalhes, acrescentando detalhes. E o que ele diz ao rei Agripa em Atos capítulo 26? Ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Por isso que Provérbios 29 diz: onde não há visão, o povo anda desordenado. Nós precisamos que os nossos olhos, irmãos, sejam abertos, para nós podermos entrar em toda essa riqueza. Aí, irmãos, nós vamos começar a estar presentes num ambiente de vida e paz. No ambiente do Salmo 133. No ambiente que alegra o coração de Deus. No ambiente que o Senhor olha para aquele lugar e diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos. E o contexto daquele cântico, que é dos degraus, desde o Salmo 20 até o Salmo 134, é aquela peregrinação para Jerusalém, né? E quando chega no Salmo 133, há um suspiro no coração de Deus, pela unidade da igreja, que é o seu corpo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos. É como óleo precioso que desce sobre o cabeça, que é o nosso cabeça, irmãos, Cristo, até a orla das suas vestes. É como um orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. É a vida. Ali o Senhor ordena a vida, a bênção e a vida para todo sempre. É o lugar mais seguro da terra.
mas não é um lugar físico. É um ambiente de vida espiritual. É um ambiente que você está durante toda a sua semana inserido e que você deve usufruir das riquezas que existem nesse ambiente. A casa de Deus. Amém? Nós somos regenerados para isso. Tudo que nós vemos ao nosso redor nos empurra para longe disso. Satanás não mede esforços para nos afastar disso, né? Através de muitas artimanhas, de nos tirar da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Mas se nós queremos verdadeiramente estar num ambiente onde a palavra de Deus ela é aberta para nós pelo Espírito Santo, e que o Espírito Santo está derramando as suas bênçãos, precisamos fazer as coisas aos moldes de Deus. Deus não tem compromisso com os nossos moldes. Nada, absolutamente nada na casa de Deus pode ser feito da nossa maneira. Se nós entendemos o que é a casa de Deus, sabemos que ela tem um dono, Ele que edifica. E essa é a primeira coisa que eu queria lembrar aos irmãos. A segunda, irmãos, é que se tem casa, deve haver serviço na casa. Então, nós chegamos a essa segunda verdade. Nós somos casa espiritual para sermos o quê? Sacerdócio santo. E essa é uma linha importante. Somos sacerdotes de uma nova ordem. Qual é ela, irmãos? De Melquisedeque. Capítulo 5 de Hebreus. Capítulo 7 de Hebreus. Né? No capítulo 5, parte final de Hebreus, o autor de Hebreus diz que tinha muitas coisas para dizer aos irmãos sobre o sacerdócio de Cristo Jesus. Mas que não podia dizer porque os irmãos haviam se tornado tardios em ouvir. Havia um tempo que eles já poderiam ser mestres, mas ainda precisavam de leite. E, irmãos, será que muitas vezes nós não estamos nessa condição de meninos em Cristo, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por ventos? Ah, tem uma nova moda, só por para lá, então eu estou indo para lá. É uma visão nova, é uma maneira nova de ver a igreja, maneira nova de viver a igreja. São ventos que vão e vêm, e nós como meninos vamos para lá e para cá. E a verdade, irmãos, é que é difícil nós vermos pessoas que verdadeiramente funcionam como sacerdotes. Aliás, essa era uma verdade que a Reforma buscou retomar, devolvendo a Bíblia aos irmãos, tirando os irmãos da era das trevas, mas, irmãos, na prática, não se continuou no lema que era dos primeiros reformadores, que era uma igreja sempre reformando. Né? Isso você já percebe por irmãos que têm práticas do século XVI ainda. Né? Como se eles tivessem chego dentro de uma igreja católica e visto que os ídolos realmente tira fora. Né? E esses, vamos substituir por vitrais bonitos aqui, arquitetônicos. Né? E não, isso aqui não está tão ruim, esse fica. Isso aqui também não está tão ruim. Né? Não é o passo que nós devemos estar nos nossos dias. Nós estamos nos ombros deles e avançando adiante. E se tem uma verdade que não foi vista, talvez foi vivida por alguns irmãos depois no século XIX, é o sacerdócio de todos os crentes. Ou foi vista em parte, quando se disse que o Rodrigo podia orar a Deus e podia ler a sua Bíblia. Né? Mas o sacerdócio da casa é um sacerdócio conjunto para ser exercido em um grupo, segundo uma nova ordem. Né? E isso, sem dúvida nenhuma, não se vê entre os irmãos nos nossos dias. Não se vê. Tem boas intenções. A pessoa pensa, não, eu vou criar vários ministérios aqui, e daí cada um vai trabalhar na sua parte, naquilo que tem habilidade, né? Se o camarada é músico, então bota ele lá para tocar. Não é assim que funciona na casa de Deus, irmãos. Não é assim. Não é assim. A casa de Deus é feita para Ele, por Ele, para a glória dEle. Funciona na medida dEle.
Mas no mundo é assim. Então, digamos que no século XIX, alguns irmãos em Dublin, na Inglaterra, viram alguma coisa, como Israel estava falando semana passada. Esses homens, muitos deles eram bispos anglicanos. E tiraram seus títulos, suas insígnias, e foram reunir, e você talvez nem saiba, mas muita coisa do que você lê, ouve e aprende da parte do Senhor nos dias de hoje, está sendo replicado para você de alguém que leu desses irmãos. Bellet, Mackintosh. Eu lembro que o Esdrinha estava me visitando lá em casa, ele falava, nossa, mas Jacó, em Gênesis 32, foi um cara terrível, né? Ele ia encontrar com o irmão Esaú, e o que ele fez primeiro? No mau sentido, mulheres e crianças na frente, né? Coloca a turma lá, que ele matava, e ele ainda disse, se ele matar um grupo, nós sentamos o pé com o outro. Não é? Eu disse, irmão, medita lá, mas como a gente estava fazendo uma coisa junto, eu disse, lê esse texto aqui para nós. E aí nós pegamos um comentário ao Pentateuco de um irmão desses irmãos, chamado C.H. Mackintosh. Irmão, o Esdrinhas se balançava assim, né? E o irmão, né, Esdrinhas? E fomos edificados. Por quê, irmãos? Porque esses irmãos viram tantas coisas? Porque eles chegaram num ambiente onde Deus abre a porta das Escrituras. E por isso que talvez você estranhe, que às vezes você... Eu lembro quando conheci o irmão Gino, daquele sapato de IPI, de empresa, camisa de grupo de jovens, e a gente acostumado com aquele negócio do terno e gravata, botoadura de ouro, né? Coisa linda, terno Armani. Diga, esse irmão aí Hoje ainda dava testemunho para o irmão aqui. Eu nunca vi na minha vida, na minha frente, alguém tão parecido com Jesus, tão crente, né? E que faz tanta falta para a igreja, e que contribuiu para a edificação da igreja, sendo tão simples, um homem que tinha milhares de livros na sua casa, uma capacidade que parecia que ele tinha uma memória fotográfica. Jesus Cristo deu aquilo para ele. Por quê? Porque ele estava funcionando para a edificação da igreja, né? Ele estava sacerdotando, né? Não queria nada para si. Lembro que uma vez recebeu uma oferta e viu que o irmão deu um cheque para ele, e depois o irmão veio contar para nós que aquele cheque nunca foi descontado, né? Certo? Ele virou as costas, rasgou o cheque e jogou fora. Por quê, irmãos? Porque viu alguma coisa da parte de Deus. Porque viu aquilo que está lá, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 6, que diz assim, Paulo falando dele, de Apolo, de Pedro, ele diz, essas coisas apliquei, verso 6, figuradamente a mim e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais a não ultrapassar aquilo que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Pois quem é que te faz sobressair? É isso que eu via na vida do irmão Gino. E que tu tens que não tenha recebido? E se recebeste, como te vanglorias como se não tivesse recebido? Isso é igreja, irmãos. Esse é o serviço da igreja, é o ministério da igreja. Tudo é vosso, vós de Cristo, Cristo de Deus. É um ministério plural. Serviço plural, para benefício do corpo de Cristo. Então, irmão, irmã, se nós temos pretensões ministeriais, nós não sabemos absolutamente nada do que é o sacerdócio de todos os crentes. Porque somos edificados
como pedras vivas, o que, irmãos? Casa espiritual. Para sacerdócio juntos. Por isso que, meditando em Filipenses, e aquela carta é uma carta de muita alegria do apóstolo Paulo, pela vida dos filipenses, pelo progresso da fé dos filipenses. Por isso que você vê tantas vezes ele falando de alegria. Regozijai-vos no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Por que ele pode se alegrar tanto? Por que ele pode dizer que os irmãos, capítulo 4, verso 1, são a sua coroa e a sua glória na presença de Cristo na sua vinda? Por que ele pode fazer isso, irmãos? Porque ele enxergou aquilo que eu esbarrei lá no verso 17 do capítulo 2. Irmãos, vocês estão servindo a Deus. É o sacrifício de vocês. E eu sou parte desse sacrifício. Eu estou sendo derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da fé de vocês. Vê, irmãos, é um sacrifício conjunto. Esse é o ministério do Espírito, de 2 Coríntios capítulo 3. É esse serviço que todos os filhos de Deus estão reunidos, pelo menos deveriam estar. E para isso o Senhor precisa abrir os nossos olhos. Como o irmão Atmani diz naquele livro, O Corpo de Cristo, uma realidade, tudo é para benefício da igreja. Não é nada para mim nem para você, irmãos. Deus abençoa e derrama a sua bênção quando nós temos clareza sobre isso. Diferente disso, nós estamos em dificuldades. E aí nós vamos nos assustar quando vemos alguém que Deus tem derramado sua bênção. Nós vamos dizer, nossa, mas... Como o Delcio Meirelles, por exemplo, né? Um irmão que tem a 4ª série primária, que na década de 60 já era conhecido como o Novo Testamento ambulante. Todo mundo perguntava, mas um irmão tão simples, com a 4ª série primária, né? E você sentava, eu lembrava com Israel, que ele sentou com uma pessoa que a gente conhecia, e em uma tarde, num café da tarde, ele derramou graça sobre aquela pessoa, a ponto de que era uma pessoa extremamente resistente às coisas do Senhor. À noite, ela estava sentadinha na cadeira ouvindo ele pregar. Por quê? Porque ele lidou conforme a graça de Deus na vida dele. Ele era muito superior a ela na medida espiritual. Muito superior. Ela era uma criança, ele era um ancião. Sabe o que ele fez, irmão? Ele fez assim, ó. Foi isso que ele fez. A ponto de ele dizer, irmão, ore por mim. Né? Eu lembro disso. Que incrível, irmão. Alguém que realmente percebeu que não é nada, que Cristo é tudo, que o serviço da igreja é para benefício do corpo, não para ele, não para a glória dele. É alguém que viu que é um sacerdote de Deus. E isso que nós precisamos ver. Senão, às vezes, a gente lê Romanos capítulo 12, repete, já sabe de cor, né? O que diz lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos, plural, os vossos em singular, muitos corpos, um único sacrifício. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, porque foi vivificado, santo, porque foi separado para Deus, vivo, santo e agradável para Deus, porque somos agradáveis em Cristo Jesus, que é o nosso culto racional, lógico, inteligente. Algumas traduções trazem espiritual. Por que a pessoa pode apresentar a Deus um culto que condiz com Cristo Jesus? É isso que é a ideia do culto lógico, que condiz com a realidade do corpo de Cristo. Por quê? São muitos corpos, um único sacrifício. Um sacrifício conjunto.
Ninguém está edificando nada sozinho. Nós entramos no trabalho. Jesus disse isso para os seus discípulos. Outros trabalharam. Vós entrastes no trabalho dele. Deus está edificando, irmãos. Casa. Deus está produzindo um reino de sacerdotes. Não é? Como diz Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6. Depois repete na canção dos anciãos, no capítulo 5 de Apocalipse, no cântico ao Redentor. Deus está edificando um reino de sacerdotes. Será que nós já percebemos isso? Se percebemos, vamos perceber que, não é? Como diz 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10, aquele que fala, fale segundo os oráculos de Deus. Aquele que serve, o que diz lá? Serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale. Se alguém serve, façam na força que Deus supre. Veja, irmãos, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, toda a carta de Pedro é um desenvolvimento dessa realidade sacerdotal. Porque a partir do verso 11 do capítulo 2, ele vai começar a mostrar a vida que nós devemos ter em sociedade, como pais, como servos, como mulheres, como maridos, que condiz com o chamamento do nosso ministério conjunto como sacerdotes de Deus. E todo o povo é sacerdote. Essa é a ordem de Melquisedeque. Pedro está falando para todos os irmãos da dispersão. Pedro não está falando para o Papa e seus bispos. Pedro não está falando para um grupo de pastores. Pedro está falando para todos os irmãos dispersos. É só você ler o capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, aos eleitos e forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Quando você é atento, você vai perceber que esse lugar é o lugar que o Espírito Santo impediu Paulo de entrar. Né? Porque lá era o campo de atividade desse ministério conjunto de quem? De Pedro, de Tiago e de outros irmãos. Mas é para alguma classe especial que essa escritura está sendo escrita, irmãos? Não. É para todos os irmãos, forasteiros e peregrinos em todas aquelas regiões. Eles são o quê? Casa espiritual. Eles são o quê? Sacerdócio real. Paulo se considerava assim. Amém? E o que eles fazem, irmãos? Em terceiro lugar, apresentam sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Os irmãos sabiam que todas as coisas que nós fazemos nesta vida estão produzindo algo? Estão produzindo algo. Quando estou servindo o Rodrigo, estou sacerdotando. E eu não estou inventando esse verbo. Não coloque a culpa em mim. Coloque a culpa em Paulo. Romanos capítulo 5. Aliás, Romanos capítulo 15. Ele fala sobre isso. Quando ele diz assim: estou certo, meus irmãos, verso 14, sim eu mesmo a vosso respeito, que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Romanos 15, 14. Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi dada por Deus. Diz assim: para que eu seja ministro de Cristo Jesus, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Paulo, sacerdote, sabe qual é a oferta, irmãos? Os próprios cristãos gentios, como oferta a Deus, apresentadas por Paulo.
quando fala assim, no sagrado encargo, é sacerdotando. Não existe em português, mas existe nesse texto. Sacerdotando o Evangelho de Deus. Então ele estava pegando o Evangelho, estava o quê? Sacerdotando. Amém, irmãos? Entregando a Deus sacrifícios espirituais por meio de Jesus Cristo. Amém? Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Mas casa, sacerdócio, sacrifício. Qual é o problema? Sacrifício sem casa e sem sacerdócio. Sacerdotes sem casa, sem sacrifício. Esse é o problema, irmão. Por isso que não existe realidade de testemunho, de corpo de Cristo, de igreja. Porque precisa ter os olhos abertos para casa. Precisa ter os olhos abertos para isso, né? Para uma vida coletiva, não individualista. Onde todos nós servimos a Deus em conjunto, né? Quando Paulo olha para os filipenses funcionando, ele diz: vocês estão funcionando, vocês me mandaram uma oferta, né? Ele diz que aquilo chegou na presença dele, quando recebeu de Epafrodito, das mãos de Epafrodito, que veio da parte deles, capítulo 4 de Filipenses, disse: eu recebi como aroma suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. E ele escreve aquela carta de agradecimento. E ele diz: entretanto, eu sou oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Eu participo com vocês. Eu sou sacerdote junto com vocês. Amém, irmãos? Paulo não é um cristão de primeira classe e os irmãos em Filipos de segunda classe. O que difere Paulo dos irmãos em Filipos é a sua função no corpo de Cristo, que não faz dele melhor nem maior do que ninguém. E quando nós que servimos enxergamos essas coisas, vamos ser muito cuidadosos com aquilo que não nos pertence, que pertence a Cristo, que são os irmãos. E se temos alguma coisa da parte do Senhor, vamos ter que trabalhar assim, no passo do Senhor Jesus, na tranquilidade do Senhor Jesus, na direção do Espírito, aguardando a luz que cada um tem. Como Paulo fala aos Filipenses no capítulo 3. Entretanto, cada um seja fiel à luz que possui. Não é isso que está escrito lá, irmãos? Capítulo 3, quando ele vai falar a partir do verso 14, que eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ele fala aos Filipenses: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, diz o texto, também isso Deus vos esclarecerá. Você percebe, irmão? Você acha que sabe tudo? Você acha que sabe tudo? Será que eu acho que sei tudo? Será que eu acho que não preciso de ninguém? Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Em Cristo estamos completos, perfeitos. Se porventura vocês pensam de outro modo, Deus vos esclarecerá. Deus precisa nos esclarecer, irmãos. Amém? A vereda do justo é como a luz da aurora. Se nós entramos nessa escola, se nós percebemos o que é a casa de Deus, se nós percebemos o sacerdócio de todos os crentes, nós entramos numa escola que não tem formação. A vereda do justo é como a luz da aurora. Vamos sendo cada vez mais esclarecidos por Deus. Cada vez mais esclarecidos por Deus. Cada vez mais. E a primeira coisa que Deus nos esclareceu serve de base, se foi no Senhor, para a segunda para a terceira para a quarta para a quinta. Eu vejo os irmãos às vezes dizendo assim: irmão, eu estou lendo a Bíblia e não estou entendendo muita coisa. É normal, né? Mas aquilo que você entendeu é a base para a próxima coisa que você vai entender. E a segunda, a base para a terceira, né? Mas se você realmente estiver disposto a perder tudo para que Cristo seja tudo em todos, né? Senão você vai ser paralisado nesse trabalho.
E existem muitas pessoas que a gente vê paralisar e como a gente tem visto retroceder. Retroceder. Porque ou você vai para frente, irmão, ou você volta. Ou você vai para frente, ou você retrocede. E nós não somos dos que retrocedem. Nós precisamos seguir a Cristo. Seguir os passos do Senhor Jesus. Onde quer que Ele vá. Então, vamos ver alguns sacrifícios espirituais bem rapidamente. O primeiro está lá em Romanos, capítulo 12, né? Quando nós entregamos tudo que somos a Deus, tudo que temos a Deus, tudo que fazemos para Deus, até mesmo na linguagem que Paulo usa em Romanos, capítulo 6, todos os nossos membros a Deus, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, nossas mãos, nossos pés, tudo a Deus, porque de fato tudo pertence a Ele. E toda miséria humana, ela é decorrente do fato da pessoa tentar fazer por si mesmo. Depois de Paulo dizer no capítulo 6 de Romanos, que fomos unidos com Cristo na morte dele, para que, ele diz assim, verso 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de justiça, instrumentos de iniquidade, melhor dizendo, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, sim da graça. Depois ele repete, verso 18, mas pela graça de Deus, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viesse a obedecer de coração a forma de doutrina que fosses entregues. E uma vez libertados do pecado, fosses feitos, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos dedos, olhos, ouvidos, pés, mãos, os vossos membros ao pecado, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem o que, irmãos? A justiça para a santificação. Então nós oferecemos a Deus tudo que somos, tudo que temos, como um sacrifício a Deus. Porque nós somos sacerdotes, né? E lá em 12, o que acontece? Esses sacerdotes juntos se oferecem, juntos a Deus, como um sacrifício, por conta do quê? Das misericórdias de Deus. É isso que está na mente de Paulo, irmãos. Capítulo 11 de Romanos, a partir do verso 33, onde ele encerra com aquela doxologia, dizendo, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os juízos de Deus, quão inescrutáveis os caminhos de Deus. E lembrava do irmão que ele faz aquele recurso literário, o irmão Stênio lembrava a gente ontem, chamado diatribe, que é quando se discute com um interlocutor imaginário. Ele faz, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Diz, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. É um capítulos difíceis, né? Deus encerrou todos na desobediência para usar de misericórdia para com todos. Porque a salvação vinha dele, né? Não de nós. E por conta dessa rica misericórdia, que demonstra todos os 11 primeiros capítulos romanos, agora nós juntos, casa espiritual, sacerdócio real, oferecemos o que, irmãos?
esse sacrifício a Deus. Juntos nos apresentamos a Deus. Amém? Também em Hebreus capítulo 13. Verso 15. Repete-se sacrifícios espirituais por meio de Jesus Cristo. Diz o texto assim: por meio de Jesus Cristo, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o que, irmãos? Fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, o que sai da nossa boca, irmãos? Sacrifícios de louvor. Por isso que Paulo pode dizer aos Efésios, capítulo 5, não saia da vossa boca, aliás, capítulo 4, né? Nenhuma, 29 e 30, palavra torpe. E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Assim, então, vai ser transmitido graça aos que ouvem. E Pedro também diz isso na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 9 em diante. Não pagando mal por mal, nem injúria por injúria. Antes, pelo contrário, o que, irmãos? Bem dizendo. Isso são frutos dos lábios que professam o seu nome. São sacrifícios agradáveis a Deus. Mas ele não para por aí. O verso 16 também fala que as boas obras, como Tito fala, são sacrifícios agradáveis a Deus. Aí no verso 15, né? Confessam o seu nome. Verso 16: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Que você já tem mais duas coisas. E como ele descreve essas duas coisas? Pois de tais sacrifícios Deus se compraz. Amém? Ó, irmãos, lembram que nós sacerdotamos juntos? Mútua cooperação. Pensa numa palavra que aparece no Novo Testamento. Mutuamente, reciprocamente. Pegue uma concordância bíblica e procure. Essa é a vida da igreja. A vida da igreja é mutualidade, reciprocidade. Pensa numa palavra que aparece, por exemplo, em Romanos capítulo 1, quando Paulo fala que quer visitar os irmãos, ele fala: para que reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. É esta palavra, reciprocamente. Porque são sacrifícios a Deus. A mútua cooperação. O que mais que são sacrifícios? A prática do bem. São as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, como diz Efésios 2:11. Foi para isso que nós fomos chamados. É isso que nós oferecemos a Deus. Irmãos, e como nós já citamos, vou falar de passagem. Os cristãos gentios eram a oferta e sacrifício de Paulo a Deus. Então, quando nós ganhamos almas, como diz Provérbios, estamos oferecendo pessoas a Deus, como um sacrifício agradável a Deus. Por isso que Provérbios pode dizer que aquele que ganha almas é sábio, né? Ele está sacerdotando. Aliás, se os irmãos lerem 1 Tessalonicenses 2, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, os irmãos vão ver que a coroa de Paulo, a glória de Paulo, a alegria de Paulo eram os irmãos. Não é? Nós estamos esperando muitas coisas e ele diz que não. Eram os irmãos. Era isso que ele se alegrava. Se você não se alegra com os irmãos, você tem uma grande dificuldade. Eu lembro que uma vez alguém disse: irmão, eu não gosto muito de compromisso, o importante é, eu quero mesmo, eu não vejo a hora de arrumar uma coisa para viajar, para estar em outro lugar. E eu olhei para aquela pessoa e vi na minha mente 1 João capítulo 5, que diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E diz o resto do texto assim: todo aquele que ama ao que o gerou, também ama
todo aquele que dele é nascido. Então, se nós amamos a Deus, nós amamos os irmãos. Os irmãos são nossa glória, são nossa alegria na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua vinda. Então, irmãos, se você tem dificuldade em estar com os irmãos, o seu lugar e o meu lugar, se tem essa dificuldade, não é o céu. Porque no céu estaremos juntos, não é? E esse é um sacrifício de aroma suave a Deus. Mas, só para não esquecermos de Filipenses, no verso 4, no capítulo 4, verso 18, Paulo diz assim: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte. Veja a linguagem sacerdotal aqui, de sacrifício espiritual, como aroma suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então, quando nós estamos contribuindo com o reino de Deus com as nossas posses, aliás, na linguagem de Lucas, com as nossas riquezas de origem iníqua, né? Não é isso que Jesus fala? Fazei amigos com as riquezas de origem iníqua, para que eles vos recebam nos tabernáculos celestes. Não é assim que aquele servo foi louvado naquela parábola? Fazei amigos através das suas riquezas de origem iníqua. Ah, irmão, a minha grana é fruto do meu trabalho. Quem é que inventou a sua grana? Quem foi, irmão? Quem é o Deus desse século? Então, ainda que seja fruto do seu trabalho penoso, irmão, não é? Corresponde a uma maldição que pode te levar muito para longe de Deus. Caso você seja muito imprudente com o que você faz com o seu recurso. Então, da onde ele veio? Apareceu um anjo e deu quinhentão lá, Júnior? Foi? Foi isso que aconteceu lá? Não, né, irmão? Ou ele fez uma mágica assim, apareceu uma bola de ouro. Não foi, irmão. As riquezas dessa vida são riquezas de origem iníqua. Jesus descreveu bem elas. Porque são coisas dessa vida, irmãos, desse mundo. Precisam ser usadas por nós, remidas por nós, oferecidas a Deus como sacrifício. E não se preocupe que ninguém vai pedir o seu dinheiro depois da reunião. Porque é uma questão do coração. Não é? Da onde está o nosso tesouro? Da onde nós estamos depositando, se é nessa terra? Por isso que Paulo diz em 1 Timóteo 6,17: exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua segurança na instabilidade das riquezas. Hoje a pessoa tem, amanhã não tem absolutamente nada. Mas em Deus, que a tudo vos proporciona ricamente para vosso aprazimento. E ele fala para os ricos que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir. E o texto diz assim, que acumulem para si mesmos. Oh, mas não era para acumular agora? Que acumulem para si mesmos tesouros. Sabe aonde, irmãos? Onde a traça e a ferrugem não corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. Diz o texto, sólido fundamento para o futuro, a fim de poderem se apoderar da verdadeira vida. Então, eu gostaria que nós lembrássemos: casa, sacerdócio, sacrifício. Nesta ordem. É isso que acontece por todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento. E quando o Senhor consumar toda a sua glória e seu reino, o que vai acontecer? Seremos sacerdotes de Deus e o serviremos para todo sempre. O Senhor continuará tendo casa, sacerdócio e sacrifício. E estar entre os irmãos
é uma antecipação desse gozo maravilhoso da eternidade. Então, não podemos trocar isso por nenhuma outra coisa. Pedimos a Deus que os nossos olhos, irmãos, sejam abertos. Pedimos a Deus que Ele esclareça cada um de nós. Pedimos a Deus que Ele fortaleça o nosso espírito para suportar as decepções dessa vida. Porque a palavra de Deus diz que é um pequeno rebanho. Né? Você às vezes está tentando ajuntar muita gente. As pessoas não querem a verdade. As pessoas querem a mentira. As pessoas querem aquilo que lhe dá lucro. Aquilo que produz efeitos imediatos para a sua vida presente. As pessoas não esperam a vinda do Senhor. As pessoas não amam o Senhor. Essa é a realidade da nossa condição atual. Nós não podemos rir dessas coisas, irmãos. Devemos chorar porque isso entristece o coração do Senhor. Por que o Senhor tarda? Por que o Senhor não voltou ainda? Porque nós estamos nessa condição. Não é? Porque a igreja está nessa condição. É uma condição patológica, doente. É uma doença de continuar sendo divididos, porque não vê o que é a casa de Deus. Eu abri uma igreja. Não é? Ah, você abriu uma igreja? Você abriu a sua igreja. Não é? Você não tem nada a ver com a casa de Deus. Os irmãos entendem? Amanhã eu vou abrir a minha igreja. Amanhã eu vou ali no cartório, como dizia o irmão Carlos Salvador, com o meu ego ferido e vou registrar ele no cartório. Não é assim que funciona, irmãos. O Senhor faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, com a igreja que é dEle. Ele edifica a sua igreja, Ele nos guarda, Ele tem nos guardado. E nós oramos que Ele continue nos esclarecendo e continue nos guardando. E que Ele derrame sobre nós suas bênçãos, sem medida. É esse o ambiente que a bênção de Deus é derramada. Amém? E nós saímos de cena, Jesus aparece, como aquela música do Estênio Marços que diz: para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Se é ouvindo a Tua voz que viveremos. Então que o Senhor nos esclareça, irmãos. Sua voz seja ouvida por nós. Que os nossos ouvidos sejam desentupidos. Que os nossos olhos sejam abertos. Vamos orar? Clamamos Deus.